A paz do Senhor a todos que estão ouvindo a palavra de Deus. Na minha oportunidade, gostaria de deixar uma breve palavra que se encontra... Larga esse crucifixo, rapaz. Na minha oportunidade, gostaria de estar deixando um breve versículo da palavra do Senhor que se encontra lá em Eclesiastes, capítulo 12, de versículo número 12 ao 14. Assim diz a palavra do Senhor para a minha e para a tua vida nesta manhã. Esse suquinho aqui, varão. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar enfado é da carne, e de tudo que se tem ouvido o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. De tudo aquilo que você ouviu nesta manhã, através da pregação que o irmão Gabriel deixou, o fim dela é temer a Deus. Porque sem o temor a Deus, você vai estar cego espiritualmente. Sem o temor a Deus, você agora vai abraçar o pecado para a tua vida. Você agora vai dizer que não tem nada a ver, que Jesus já morreu na cruz do Calvário, já sangrou pela tua vida, e que você vai viver de qualquer jeito e vai morrer e vai para o céu. A Bíblia alerta cada um de nós. O fim de todas as coisas é o temor ao Senhor. Porque a palavra de Deus diz, lá em Provérbios 15, 24, para o entendido o caminho da vida conduz para cima, a fim de que ele se desvie do inferno que está embaixo. E que entendimento é esse que a palavra de Deus está passando para nós? Não é o entendimento da faculdade, não é o ensinamento que o professor traz na escola, não. Porque esse entendimento não pode livrar você do fogo do inferno. Esse entendimento não pode ser para você agora um temor a Deus para que você venha obedecer a sua palavra. Não é esse entendimento que a palavra de Deus está falando. O entendimento que a palavra de Deus está falando para mim, para você adquirir em nossas vidas, é o entendimento de Provérbios capítulo 9, de versículo número 10. Para você adquirir esse entendimento para vencer o pecado, é necessário isso. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo é a prudência. O fim de toda pregação, o fim de Gênesis a Apocalipse é o temor a Deus. Porque não adianta você conhecer a palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse e você viver uma vida de pecado. Não adianta em nada, meu irmão. É igualmente uma nuvem muito gigante no deserto, mas essa nuvem não tem água. Não adianta de nada, porque a palavra de Deus vai dizer que a fé sem as obras, ela é morta. Assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a tua fé sem as obras, ela é morta. Assim como João Batista agora veio preparando o caminho para Jesus, e ele disse: eis que o machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore, porém, que não produzir bom fruto, será cortada e lançada no fogo. Aí você diz: irmão, mas a obra não salva. Quem disse a você que não? A obra é um complemento para a salvação. A obra que não vai te salvar é a obra da lei. Mas você não sabia que na graça também tem uma obra? Que obra, irmão? A obra de Marcos 16, versículo 15. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Maravilha. Não é que vai ser condenado, já está condenado. Por quê, irmão? Porque não existe salvação fora de Jesus. Se você negar Jesus, se você tapar teus ouvidos para ouvir a palavra de Deus, onde é que você vai alcançar a salvação agora? Será que é no catolicismo? Será que é lá na igreja católica com o padre? Será que é no centro de Macumba agora com o pai de santo? Será que é com Allan Kardec agora que você vai encontrar a salvação da tua alma? Não, negativo. João 14, versos 5 e 6. E disse Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como saberemos, pois, o caminho? No versículo 6, o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Oh, glória a Deus! Mas como é que você vai saber aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada se você não meditar nas Escrituras Sagradas? Como é que você quer ser salvo pelo aquilo que o homem fala para você?
Como é que o católico vai saber que imagem de escultura é abominação diante de Deus, se ele não lê em Êxodo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, e nem semelhança alguma do que há no céu, na terra, e nem debaixo da terra, e não se prostrarás diante dela para os adorar, porque eu sou o Senhor teu Deus, e só a mim prestarás culto. Como é que você quer ser salvo pelo aquilo que o padre fala para você, sendo que você não busca o entendimento da palavra de Deus? Porque o diabo, ele é especialista em enganar, meu irmão. O diabo, meu irmão, ele é especialista em enganar. Se você não lê a palavra de Deus, o diabo mais fraco, o demônio mais fraco do inferno vai vencer você. Porque veja bem, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, que ele com a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu. Agora imagina o homem que não tem o Espírito Santo de Deus, o homem que não busca conhecer a palavra de Deus. O diabo não vai fazer nem muita força para enganar esse tal. Então é necessário agora você ter uma vida de renúncia, uma vida de temor a Deus, como a palavra de Deus diz em Eclesiastes, que tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus. Sem o temor a Deus é impossível você obedecer a palavra dele. Porque esse corpo que você tem não é teu. Se você usar ele de forma ilegal, Deus vai requerer da tua mão. As obras que você está fazendo por meio desse corpo, seja bom ou seja mal. Como assim, irmão? Me explica isso. Sim, o juízo não é agora. O inferno não é agora. O lago de fogo não é agora. Tudo isso vai acontecer após a morte. Como assim, irmão? Me explica. Hebreus capítulo 9, de versículo número 27, vai dizer: porque a todos ser está ordenado morrer apenas uma única vez, e vindo após isso o juízo. É após a morte que tudo começa. Essa vida, ela é tipo um curso. Quando alguém agora quer fazer uma faculdade para medicina, ele não vai exercer aquela função antes dele completar a faculdade e ser aprovado. Assim é para o homem e para a mulher que quer morar no céu. Se ele for reprovado nessa terra através das suas más obras, ele não entra naquele local. Como assim, irmão? Jesus já morreu por mim na cruz do Calvário. Ele abriu o acesso do homem para com Deus. Mas ele não garantiu a tua salvação, você levando uma vida de pecado. Como assim, irmão? Me dá a base bíblica então, porque ninguém falou isso para mim. Lucas 16:16 vai dizer: a lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem emprega força para entrar nele. Mateus capítulo 7, de versículo número 13: porfiai, tenta entrar pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso é o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que dão por ele, e porque estreita é a porta, e apertado é o caminho que conduz à vida, e alguns poucos é que o encontram. Deus poderoso. Para entrar na vida é com dificuldade, é com renúncia, com jejum, oração e temor a Deus. Se o que o padre está ensinando para você não bate com as escrituras, fica com a Bíblia, porque ele não vai te salvar. Se o que os teus parentes estão ensinando para você não bate com as escrituras sagradas, fica com a Bíblia, porque esse teu parente não vai poder te salvar. A salvação está somente em Jesus Cristo de Nazaré. A salvação da minha e da tua alma está somente em Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai nos dizer, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo número 11, a respeito desse julgamento, o qual está em Eclesiastes 12:14, porque Deus há de trazer juízo toda obra e tudo que está encoberto, quer seja bom e quer seja mal. Um dia o ser humano vai estar diante do trono branco. Um dia você vai estar diante do Deus, que é Deus em cima no céu e embaixo na terra. Hoje você pode correr dele. Hoje você pode tampar os ouvidos para a pregação do Evangelho. Mas na hora da tua morte, o juízo vai chegar para você. E não vai ter como você escapar das mãos desse Deus. Glória a Deus.
Hoje o homem pode cavar a terra, fazer um buraco na terra e fazer uma casa lá embaixo, para tentar escapar do juízo de Deus, mas vai ter como, porque a palavra de Deus nos diz, em Malaquias capítulo 4, de versículo número 1, eis que o dia do Senhor vem ardendo como uma fornalha, de sorte que não deixará nem ramo nem raiz, e todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como a palha. Todos os soberbos, todos os ímpios serão como a palha nesse grande dia. O que significa ímpio, irmão? Ímpio significa todo aquele que vive contrário à palavra de Deus. Eles vão ser como a palha no dia da ira de Deus, quando ela descer sobre essa terra. Vai ser tão terrível o fogo nessa terra, que em Isaías tem uma profecia que diz que quando a ira de Deus for derramada nessa terra, o sol vai aquecer 7 vezes mais. E a luz da lua vai ser como a luz do dia. E o sol vai aquecer 7 vezes mais. Ai, irmão, e se eu morrer antes dessa palavra se cumprir, o juízo já chegou para você também. Porque após a morte, a tua alma já tem um destino. Então o que vai adiantar você perder teu tempo nessa terra, com fama, status, dinheiro, e se esquecer de Jesus Cristo de Nazaré, que é o único que pode salvar a tua alma. Ele é o único que pode remir a tua alma das profundezas do inferno. Porque se você, meu irmão, morrer na prática do pecado e não se arrepender, existe um local chamado inferno te aguardando. E a Bíblia diz que se o ser humano cair nesse local, de lá nunca mais ele vai sair. Que isso, irmão? Mas o padre pregou para mim que existe purgatório, que se eu morrer for pro purgatório, ele agora vai rezar a missa de 7º dia e a minha alma vai sair de lá. Mentira do diabo. A Bíblia não fala isso. Por isso eu estou dizendo para você desde o princípio, tema a Deus, medita nas palavras do Senhor, para que a religião não venha te enganar. Me dá base bíblica então, irmão, de quem cai no inferno não tem mais jeito. João capítulo 7, de versículo número 9, vai dizer: assim como a nuvem se desfaz e passa, todo aquele que desce à sepultura jamais tornará a subir dela. Mas João não está falando aqui de sepultura caixão. Porque essa sepultura, o caixão, a morte física, vai chegar para todos nós um dia. Na sepultura, a qual já está falando, significa Sheol, Hades, Geena, que no português significa inferno, a qual o Senhor Jesus disse que lá o seu bicho nunca morre e o seu fogo nunca se apaga. Oh, glória a Deus! Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento. Eis que o Senhor está nos alertando nesta manhã. Sede santo, homem. Sede santo, mulher, no teu corpo. Eis que Jesus está contemplando a tua vida nesta hora. E Ele requer que você venha ser santo no teu olhar, no teu falar, no teu se vestir. Porque Ele não quer somente o teu coração, porque Ele não é açougueiro e nem tampouco é legação para dar aquilo que você quer. Mas Ele quer você por completo na vontade dEle. Como assim, irmão? Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vai dizer que o vosso corpo, alma e espírito seja plenamente repreensível até a volta do Senhor. Eita, glória a Deus! Assim, portanto, você tem que seguir agora para com Deus. Porque não adianta o homem ser famoso, não adianta o homem ter status, dinheiro, não adianta o homem ser conhecido, ter prestígio entre a humanidade, sendo que ele não é conhecido diante de Deus. Aleluia! Assim como Jesus chegou agora para os discípulos e disse: ei, não se alegra porque os demônios se vos sujeitam, alegrai-vos antes pelo vosso nome estar escrito no reino dos céus. O que adianta você ser conhecido pela humanidade e não ser conhecido no reino dos céus? Quem é que vai remir a tua alma após a morte, se você estiver fora de Jesus? Somente Jesus Cristo é o caminho que conduz para a salvação. E esse juízo de Eclesiastes, capítulo de número 12, de versículo número 14, vai se cumprir. Todo
o olho verá, tanto o justo como o ímpio um dia vai ver Jesus Cristo no trono branco, julgando os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. Você querendo ou não, Apocalipse capítulo 20, de versículo número 11, vai se cumprir diante dos teus olhos. Eita glória. E o que é que está escrito lá, irmão? João teve a visão e escreveu dizendo: eis que vi um grande trono branco, e também eu vi aquele que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos foram julgados mediante as coisas que estavam escritas nos livros. A tua vida é uma carta diante de Deus. E na hora da tua morte, Deus vai atribuir a você conforme as tuas obras, como foi lido em Eclesiastes 12, versículo 12 ao 14. Porque esse corpo, minha irmã, que você tem não é teu. Esse corpo, meu irmão, que você tem não é teu. A Bíblia diz em Gênesis, quando Deus criou o homem, Deus tirou o homem do pó da terra e o fez argila e soprou em suas narinas o fôlego de vida, vírgula, e o homem se fez alma vivente. 3 em 1. Esse corpo que você tem é emprestado. Cuidado com o que você está fazendo com ele, porque o dono dele é santo. O dono do teu corpo tem todo o poder nos céus e na terra, e ele tem todo o poder para conceder para você um castigo eterno se você for ímpio e não se arrepender dos teus maus caminhos. Como assim, irmão? Que é isso? Jesus é bonzinho, é? Mateus capítulo 10, de versículo número 18, vai dizer: e não temais ao homem que mata o corpo e não tem poder para matar a alma, temei antes aquele que tem poder para fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Jesus é bom para quem é bom. Jesus vai exercer misericórdia para com aquele que obedece a sua palavra. Como assim, irmão? A sabedoria de Deus diz: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. E agora, irmão, o que é que vai acontecer comigo se eu morrer no pecado e não quiser obedecer a palavra de Deus? Provérbios capítulo 8, de versículo número 35 e 36 vai te dar a resposta. A sabedoria de Deus vai dizer: porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Todo aquele, porém, que pecar contra mim, que errar o alvo contra mim, ele violentará a sua própria alma. Todos aqueles que aborrecem a sabedoria de Deus, a palavra de Deus, todos aqueles que tampam o ouvido para não ouvir a palavra de Deus, esses tais amam a morte. Essa é a realidade. Porque não existe vida fora de Jesus. Não adianta você buscar salvação na macumba, lá não tem salvação. Não adianta você buscar salvação com o padre, porque ele é herege. Ele não prega a verdade para você. Não adianta você buscar salvação, a cura para tuas enfermidades, para tua depressão, para tua ansiedade no centro espírita, porque lá não tem salvação para a tua alma. Você pode até querer cortar o meu pescoço nessa pregação, mas que você ouviu a verdade, você ouviu. E você não é mais inocente. Então, a verdade Padre é Senhor, uma meus só. irmãos. Sem temor a Deus, O irmão não está falando de palavra time dele. de Botafogo, ele está falando para botar fogo na seara, para pregar a Sem palavra. temor a Deus, Tem é nada a ver com impossível time de você futebol, ser salvo, não. meu irmão. Porque você quer ser salvo pela tua própria sabedoria. Aí você diz: irmão, você está pregando tudo isso aí para mim, em questão de arrependimento, mas